A gente vai Tá bom. compartilhando aqui. Então, bom dia a todos. Nós vamos dar início, então, à reunião do curso complementar de endoscopia das vias biliares e pancreáticas. E, normalmente, a gente inicia com o artigo científico, mas por problemas técnicos a gente não está conseguindo, né? Então, eu vou pedir para o Fernando. Hoje a gente, excepcionalmente, nós teríamos dois casos, né? Dois casos interessantes. O outro caso vai ser apresentado pelo Dr. Eloy, se for possível, mas o Fernando vai apresentar o trabalho, um caso científico para a gente discutir. Então, Fernando, por favor, fique bem à vontade. Pode começar a apresentação. Você precisa compartilhar com a gente a sua tela, por favor. Sim, dá para ver minha tela agora, professor? Não, ainda não. A gente não conseguiu compartilhar, não. Agora dá para ver? Não. Caroline, acho que você precisa deixar o Fernando compartilhar a tela. Ah, desculpa, eu tava aqui tentando ajudar, peraí. Pronto. Certo. Pronto, Fernando, acho que agora você já pode, agora você consegue compartilhar. Agora foi? Perfeito, vamos lá. Foi. Agora nós estamos aqui, vem. Pronto. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu vou apresentar o caso clínico de hoje, tá? Esse aqui é uma paciente de sexo feminino, de 48 anos de idade. No momento da avaliação, da endoscopia, ela estava totalmente assintomática, mas ela estava com um histórico de diarreia, dor abdominal, perda de peso, tá? Nos meses passados. Essa paciente, como antecedente, ela vinha com um antecedente de adenoma de hipófise, adenoma de tireoide e um carcinoma de mama, tá? Foi identificado uma lesão na endoscopia, tá? No duodeno, e posteriormente foi feita a investigação daquela lesão, tendo uma presença de uma suspeita de um tumor neuroendócrino na segunda porção. Bom, essa aqui, como vocês podem ver, é a imagem da endoscopia que foi feita na paciente, tá? Uma lesão mais ou menos de 1 centímetro que estava na parede medial próximo à papila. Bom, aí... Alguém tem algum comentário em relação a essa imagem endoscópica que vocês estão vendo aí? Marcos Clarencio, se quiser fazer algum comentário, por favor, fique bem à vontade. O Humberto. Bem, Celso, a foto para mim não está muito nítida, mas é uma lesão elevada, né? E com um componente deprimido no centro, né? Mas o aspecto da mucosa, a foto não está muito boa. Eu não sei se a mucosa é similar à mucosa adjacente, né? E uma das hipóteses pode ser essa também. Hiperplasia de glândula é uma outra hipótese também, mas a mucosa não dá para ver direito. Perfeito. Algum comentário, Humberto, a respeito dessa imagem? Se quer fazer algum comentário, fique bem à vontade. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Não, acho que está aí já na foto, já está o diagnóstico, não muda nada, não. Vocês infeririam algum diagnóstico nisso aí ou concluiriam como uma lesão subepitelial apenas de duodeno? Exatamente, lesão subepitelial. Agora, como já chama a atenção aí, é essa depressão central, né? Da retração, Perfeito. da depressão. Perfeito. Não tem nada de... Pode... Em termos de diagnóstico endoscópico, é descritivo. Nada a acrescentar, né? Era importante também ter informação da consistência, né? A consistência também ajuda. De repente, uma consistência mais firme pode ser neuroendócrino, né? É menos provável hiperplasia de glândula, né? A consistência também é bom sempre ajudar. Marcos, lembrando que nessa história, né, na história da paciente, ela tem um adenoma de hipófise, né,
ela tem... Mostra lá o anterior, Fernando. Ela tem um adenoma de hipófise, de tireoide e teve um carcinoma de mama, né? E no Certo. PET-CT, ó, a suspeita é de um tumor neuroendócrino na segunda porção do adenal. Provavelmente, né, o que o PET-CT achou foi essa lesão aí, né? Então, tudo leva a crer, né, que Exato. é um tumor Exato. neuroendócrino dessa região. Ok, exato. Ô Celso, assim, sem termos o PET scan, né? Mesmo com histórico, a gente tem que fazer o exercício do diagnóstico diferencial das lesões subepiteliais do duodeno. Assim, eu não pensaria em hiperplasia de glândulas de Brunner, ou Brunner, né? Sim, Como o claro. Marcos falou, porque não acho que é uma lesão de mucosa. Então, fazer o diagnóstico com lesão neuroendócrina, adenoma não acho que seja da mucosa, né? Pensar em lipoma não é a localização que a gente vê, né? Giste poderia nessa localização, né? Pâncreas ectópico, que é no estômago, a gente não vê aí. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa assim, as lesões subteliares no duodeno são bem mais raras do que no estômago, né? E a possibilidade de ser tumor neuroendócrino passa a ser maior, né? Eu não sei se ela tem alguma clínica relacionada à secreção de algum se esse tumor for neuroendócrino, se ele é funcionante. Eu não sei se ela tem nenhuma clínica, tem para ter diarreia. É isso Não, aí ela é que... assintomática, né? Ó, ela é Sim. assintomática, né? Então, No acho momento que da avaliação endoscópica, ela estava totalmente assintomática. assintomática. Tá bom. Então, beleza. Pode continuar, Fernando. Pronto. Bom, essa paciente foi pedido uma ecoendoscopia, tá, para ela, para avaliar aquela lesão, para ver de fato se era uma lesão epitelial ou era outro tipo de lesão, tá? Vocês podem ver aqui, ficou circulado, deu mais ou menos 1 centímetro aquela lesão, e foi descrito na época que a lesão comprometia a terceira e quarta camada, tá, da segunda porção, na parede medial e encontrava-se a 3 centímetros acima da papila duodenal. Vocês podem ver aí os cortes, esses que são os melhores cortes da ecoendoscopia que foi feita na época. Perfeito. Não sei se, Então, essa imagem, né, uma imagem de uma ecoendoscopia radial, né? E vocês veem perfeitamente que é possível avaliar, né, a lesão como uma lesão hipoecóica, bem delimitada, né? Você vê que é um nódulo bem delimitado e bem pequeno, né? Então, realmente, e que ele está dizendo que acomete a terceira e quarta camadas, né? Normalmente, os tumores neuroendócrinos, eles acometem a segunda camada, podendo, inclusive, acometer a terceira camada, né? Não é comum acometer a quarta camada, mas esse daí, pelo que está mostrando pela ecoendoscopia, parece acometer a quarta camada. bom, Alguém tem algum comentário? Marcos? Humberto? Lesão subepitelial, assim, dentro do possível, às vezes você não consegue definir muito bem a camada, então o objetivo é você ver as extremidades, tentar ver as extremidades, aonde a camada se abre, né? Então, talvez se desse um zoom, né, melhor, aumentasse a imagem, teria uma possibilidade de ver isso, né? É como o Celso falou, habitualmente não atinge a quarta camada, né? É uma lesão neuroendócrina que começa de cima e vai descendo, né? E habitualmente quarta camada a gente sempre lembra de Leiomiome-Gist, né? Enfim, mas se tivesse um zoom e se você pudesse, toda vez que você vai analisar uma lesão subepitelial, veja a parte distal e proximal, aonde as camadas estão, aonde a camada está abrindo dentro do possível. Aí você vai ter uma ideia e às vezes não tem
em definição se está na quarta, se está atingindo a terceira, enfim. Perfeito. Vamos lá, Fernando. Bom, esse aí foi feita, né, entre as coisas, os estudos que foi feito daquela lesão, foi feita uma biópsia sobre biópsia, que eu vou mostrar depois para vocês a patologia, né, o resultado da patologia, e posteriormente foi realizado um PET scan, que eu vou mostrar para vocês, que eu coloquei no primeiro O slide. tamanho, Fernando, o tamanho da lesão ele descreve na ecoendoscopia? Descreve como 1 centímetro de extensão. Ok. E o que vocês acham dessa técnica de biópsia sobre biópsia numa lesão tão pequena? Alguém faria alguma coisa diferente? Como utilizaria uma agulha de biópsia? Eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso. Ô Celso, eu ia comentar exatamente isso, a questão. Eu tinha duas perguntas para fazer. Quer dizer, uma primeiro para o Fernando, seria esse PET foi feito com o quê, né? Qual foi o Esse, isótopo? sim, esse PET scan, na verdade, como o paciente estava já em acompanhamento por esse histórico dos adenoma que ela teve, Ah, aí os médicos influíram que era melhor fazer um exame, tipo um PET scan, para ver se tinha alguma relação, os antecedentes dos adenoma dela com aquela lesão que foi achada no Mas duodeno. eles fizeram um PET-CT, um PET galho ou um PET FDG? é. Eu vou Não. confirmar esse dado agora, professor. Agora, em relação à sua pergunta, o Celso, a gente sabe que o rendimento na aquisição de material e nas lesões subepiteliais de 1 centímetro até 1,5 centímetro é mais difícil, né? A aquisição de material. Essa técnica de biópsia sobre biópsia, na grande maioria dos casos, não traz, mas pode trazer o resultado. Tem a técnica também da MIB, Mucosa Incision Biopsy, em que você abre a camada mucosa superficial com estilete, uma tipo um estilete, um needle knife, e você expõe né? Quer dizer, existem as aquisições de material com ressecção parcial, mas como essa é da camada mais profunda, eu não faria isso. Eu faria biópsia sobre biópsia ou faria MIB, né? Lembrando aí os residentes com todo aparato na mesa para sangramento, clipe, agulha, enfim. Então, você expõe a camada mucosa e faz a biópsia com pinça convencional depois que você, como se fosse um destelhamento da lesão, né? Perfeito. Dentro do possível, né, a gente sempre tenta fazer a PAF, né, mas a gente vê aí que a lesão é muito pequena, né? E o que é interessante também, se alguém optar por biópsia sobre biópsia, é que veja que a imagem mostra uma depressão central. Então, biópsia sobre biópsia nessa depressão central, há uma possibilidade grande de você obter o diagnóstico também, entendeu? Agora, dentro do possível, a gente sempre tenta com FNB, né, de 22 Gauge. Agora ela é pequena, realmente, é pequena. Essa lesão é uma lesão que, nos trabalhos que a gente encontra na literatura, né, dos tumores subepiteliais, não dos tumores neuroendócrinos, mas dos tumores subepiteliais, a sensibilidade é muito baixa, né, abaixo de 40% quando você faz a punção por agulha. Então, eu acho que a técnica que foi usada de biópsia sobre biópsia seria realmente a melhor técnica. Então, eu não sei, por isso que eu fiz essa pergunta para vocês, né? Se vocês fazem esse tipo de procedimento ou se vocês arriscam mesmo o uso de uma agulha de punção para tentar obter material deste nódulo para vocês conseguirem fazer o diagnóstico. Outra pergunta, Celso. Essa lesão muito pequenininha, né, foi feito com radial, que é mais fácil de ver. Para quem não tem radial, eu não tenho radial, quer dizer, com setorial é mais difícil. Então, queria que você comentasse a utilização de água, se foi feito
colocando água ou a utilização do balão na É, ponta de um aparelho de um setorial. o motivo da apresentação desse caso, né, é justamente discussão, e vocês vão ver no final, né, do que a gente deve realizar com esse paciente. Mas se vocês observarem a imagem, podem voltar, por favor. Esse paciente, nós não fizemos absolutamente nada. Mostra a imagem da ecoendoscopia. Muito provavelmente, o colega que fez a ecoendoscopia deve ter colocado água, né, para visualizar melhor. Mas deve ter colocado pouca água, acredito eu, porque vocês estão vendo aqui na imagem da direita, pouca diferença, né? Pouca diferença entre essa área totalmente anecoica, né? Pouca diferença entre a parede do transdutor e a parede da lesão, né? Então, provavelmente ele deve ter usado água, mas pouco, não muita água, só para realmente dar aquele contraste. E na posição que ela está, realmente fica difícil, né? Fica difícil fazer. Agora, olhando melhor essas imagens não são minhas, eu queria agora eu fiquei em dúvida, porque a gente está falando de radial, mas está me parecendo o Olympus, o setorial da Olympus. Você tem essa informação aí, Fernanda? Esse aqui é do Olympus mesmo. Então, provavelmente deve ser o setorial da Olympus, esse daí, viu? Essa imagem. Desculpa, eu falei radial, mas eu acho que não é radial, não. Acho que é o setorial da Olympus mesmo que foi feito, viu, Humberto? Nós estamos aqui examinando, na verdade, nós estamos aqui examinando todos os exames que vieram para a gente, tá? Que vieram para a gente discutir com vocês. Exatamente. E Então, o PET vamos lá. scan, respondendo a sua pergunta, professor, foi feito com galho. PET galho, né? PET galho. Isso. Pode continuar. Pode continuar? É bom, o PET scan aqui, ele identificou um linfonodo peripancreático, tá? E eles deram aqui no laudo positivo para tumor neuroendócrino, com receptor de somatostatina, na segunda porção. Tá? Esse foi o laudo oficial do PET scan. Tá? O linfonodo, que era menos de zero, tipo, menos de meio centímetro, e aquela positividade da somatostatina. Eles colocaram compatível com o tumor neuroendócrino. Então, E agora o laudo da patologia beleza, vamos lá. que deu. Né? A macroscopia foi feito biópsia sobre biópsia, 6 fragmentos, tá? Aí concluíram como 100 alterações histológicas significativas. E sugestivo de tumor neuroendócrino de baixo grau. Aí, ó, a imunistoquímica veio positivo para cromogranina, sinaptofisina e pancitoqueratina. Aí embaixo eles colocaram que era suspeito, mas não era diagnóstico de tumor neuroendócrino. Aí deixaram ainda uma nota falando que os blocos celulares desapareceram nos cortes para fazer o estudo imunistoquímico e sugeriram realizar uma nova biópsia para melhor avaliação. Bom, então agora eu gostaria de recorrer aos universitários, né? Professor Filadélfio Venco, que vai nos falar a respeito desse laudo, que não é fácil, imagina, não é fácil para nós, clínicos, gastroenterologistas, né, e endoscopistas, interpretar. Vamos ver o que o Dr. Filadélfio nos orienta em relação a esse laudo. Porque me chamou bastante atenção, né? Ter uma imunistoquímica com sinaptofisina positiva e cromogranina positivo, e essa conclusão de que não dá para fazer o diagnóstico de tumor neuroendócrino. Então, eu quero que o Dr. Filadélfio fale exatamente o que ele pensa a respeito disso. Não, eu acho que sempre em primeiro lugar é a morfologia, tá certo? Então, eu imagino que a morfologia já seria diagnóstica. É claro que é importante a confirmação. Agora, qual é o raciocínio que você deve fazer para material escasso? É tentar fazer o marcador que vai fechar o diagnóstico, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma morfologia altamente sugestiva de neuroendócrino, a coisa mais importante vai ser saber qual é o índice de proliferação.
Então, o painel escolhido, ao invés de citoqueratina, eu acho que é o KI67, né? Então, tem a sinapto, a cromo e, e KI67, não pancitoqueratina. A outra coisa que pode ser feita é, puxa, eu tenho muito pouco material, faz cromogranina, né? Faz um só e o KI67, né? Então, você unindo, né, o achado endoscópico, o, os dados clínicos, o PET-CT, eu acho que é importante você consultar a equipe clínica. Se você tem pouco material e está em dúvida, consulta a equipe como um todo. Você não pode se basear exclusivamente, às vezes, num achado, né, único. Aparentemente, foi um drama aí, um material escasso. Então, você faz o conjunto dos achados e elege marcadores que vão dar a resposta. Então, no caso aqui, eu faria cromo e KI67. Não sei, deu para fazer sinapto e cromo. Então, não eu optaria por KI67 e não citoqueratina. E aí, eu acho que a resposta final tá, tá óbvia, né? Perfeito, perfeito. Pode dar continuidade, Fernando. Bom, esse é o caso, eu coloquei mais para frente, tipo, fluxogramas e guideline que eu achei, tá? Dos tumores neuroendócrinos. Não sei se o que eu comente ou alguém mais vai Pode comentar sobre o comentar, por caso. favor, pode comentar. Certo. Bom, aqui esse fluxograma daqui é uma orientação. Que a gente deve fazer depois de ressecar o tumor neuroendócrino, tá? Os gástricos e o duodenal. No nosso caso, o duodenal, que tem os funcionantes e os não funcionantes, tá? Pode ser o funcionante vai para a cirurgia e o não funcionante pode fazer acompanhamento 6, 24 e 36 meses. Acompanhamento vai fazer com tomografia, ressonância, endoscopia e pedir os marcadores daquela lesão. Se o paciente for para cirurgia, o ideal seria acompanhamento de 6 e 12 meses do paciente. Tá? Aqui eu achei outro fluxograma. Esse fluxograma daqui, o que eu achei era do INCA, que eles fizeram esse tipo de fluxograma. O paciente que tem tumor neuroendócrino, suspeita, né? E não tem tratamento, é evidente de tratamento, fazer os laboratoriais como granina, tá? E o HIAA, e o exame de imagem, que seria teste de tórax, abdômen e pelve, e fazer aqueles estudos com ultrascan. Aí a gente vai ter um estadiamento daquela lesão e a gente vai ver se a lesão tem metástases ou não. Se caso a lesão não tiver metástase, é indicado fazer enterectomia e linfadenectomia, aí logo para cirurgia. E se o paciente tiver em algum exame de imagem presença de metástase, tem que ver se a lesão é ressecável, passível de ressecção ou não. E se for irressecável, aí a gente vai para o tratamento da quimioterapia, observação ou fazer uso de octreotide. Caso o paciente seja passível de ressecção, aí tem que ver se a gente consegue ressecar aquela metástase. E logo fazer aquele acompanhamento com imagem, tá? E aqueles 3, 6 e 12 meses que está no fluxograma anterior. Perfeito. Bom, é isso. Bom, a pergunta aí que fica é o seguinte. Então, veja bem, nós temos um paciente assintomático que provavelmente tem uma síndrome ou parecida com uma síndrome nenhum, que tem um tumor neuroendócrino na segunda porção do adenal, tá? Confirmado, né? Confirmado pelo PET-CT, e também parece ter como é que se fala? Parece ter um nódulo, entre aspas, metastático. Então Sim. a pergunta é, o que fazer, né? O que fazer? Então nós temos uma suposta neoplasia neuroendócrina múltipla, né? Tipo 1. Nós temos uma lesão no duodeno, na segunda porção do adenal,
que é característica, apesar da patologia não ter fechado, o Philadelphia me corrija se eu estiver errado, se você tem sinaptofisina e cromogranina positivos, você pode, a priori, inferir que o diagnóstico é de tumor neuroendócrino, associado às características morfológicas, associado ao quadro clínico da paciente, mas o PET-CT identificou um nódulo peripancreático medindo 0,3 centímetros no menor eixo. Então, a pergunta que eu tenho para fazer para o Rodrigo, né? Que é o cirurgião. Então, antes de fazer a pergunta para o Rodrigo, eu quero saber do Marcos Clarence, quero saber do Humberto, quero saber do próprio Otávio. O que vocês fariam com esse paciente? A minha pergunta que você colocou, a minha pergunta era exatamente essa presença de não só da lesão da parede duodenal, mas de um possível linfonodo metastático, mas uma lesão de 1 centímetro, a possibilidade de metástase é menor. Ao mesmo tempo, a gente não tem o grau desse tumor, né? Não foi feita na biópsia para a gente tomar uma decisão. A outra questão, eu não estou muito confortável de não ter uma eco do pâncreas todo desse paciente. Então, eu queria ter mais esse dado, né? Porque o tumor, se for tumor neuroendócrino da parede duodenal, duodeno, com menos de 1 centímetro, com possibilidade de metástase ser menor, mas se esse linfonodo sendo metastático, muda completamente, muda muito a abordagem, como o Fernando já bem mostrou. Então, eu queria saber se tem alguma eco Então, pelo que eu estou entendendo, você ressonância está indicando uma nova ecoendoscopia para avaliar todo o pâncreas, né? a não ser que Lembra que você aquela tem tenha a PET-CT, mostrado. mas lembra que você tem a PET-CT aqui que mostra bem toda a glândula pancreática, né? E eles foram bem categóricos em falar que o linfonodo é peripancreático e que tem uma concentração de radiotraçador na segunda porção do adenal, né? Então, por exemplo, eu assim estaria entre aspas tranquilo, mas eu acho que também é uma boa coisa mesmo fazer uma nova ecoendoscopia mesmo dessa paciente. Uma Agora, nova eco, eu também concordo, além de você ver o pâncreas, a região peripancreática, você iria definir melhor essa lesão subepitelial e aventar até, como é de 1 centímetro, aventar até a possibilidade de retirada endoscópica. Mas eu acho que é um caso que não é simples. Eu também queria uma nova eco. o Celso, se eu não me Oi. engano, esses tumores neurodóxicos, ou seja, essas síndromes MEN, eles têm menor agressividade, né? Se eu não me Sim, engano. Então, sim. assim, pensando que, como você falou, a síndrome MEN-like, né? A gente pensar uma lesão de 1 centímetro já com um linfonodo que é um linfonodo pequeno para ser metástase, embora tenha sido captante. Então, assim, eu não sei a nível de PET scan se esse linfonodo foi hipercaptante, embora tenha sido somatostatina que foi feito, análogo somatostatina, se isso poderia ser residual de alguma outra coisa que não está relacionado a essa pequena lesão, sendo de 1 centímetro, provavelmente de menor agressividade. Estou levantando Sim, uma dúvida aqui, tá? perfeito, perfeito. Eu quero saber o que o Otávio pensa a respeito desse caso, como ele conduziria o caso, na opinião dele. Bom dia, pessoal. Finalmente o Flamengo ganhou uma, hein? Eu cheguei um pouco atrás, eu peguei no meio, mas ela tem cirurgia, essa paciente? Não tem nenhum procedimento operatório, absolutamente nada. Não, nunca operou nada, né? A Eu acho. priori, Tem, não. Tem alguma cirurgia, Humberto? ela, pelo que me foi passado, e que ela teve o tratamento que foi clínico daqueles adenomas e cirúrgico da tireoide, e no pâncreas, se não me engano, ela teve uma lesão cística na região distal, e foi feita uma ressecção da parte distal do pâncreas, que foi anos atrás. Então ela já tem Esse- uma pancreatectomia.
Isso, Sim. isso é importante, isso é importante. É, Esse é um dado importante. eu acho assim, eu acho que não tem muita dúvida que essa lesão tem que sair, né? Por esse PET, eu acho que não tem muita dúvida que isso deve ser um neuroendócrino, né, na minha opinião. Tanto o linfonodo quanto a lesão de parede duodenal. Eu não sei, talvez eu seria um pouco agressivo em tentar indicar retirada dessa lesão, e aí retirar essa lesão ou endoscopicamente ou cirurgicamente. Pela localização que está ali na parede do duodeno, ali do lado da cabeça do pâncreas, né? Putz, como ela já tem uma cirurgia e duodeno pancreatectomia, talvez seria uma pancreatectomia total para ela, né? Não sei, talvez uma ressecção endoscópica e o linfonodo é peripancreático, né? Sim. E aí depois Linfo- pensar o que vai fazer com esse linfonodo. Talvez fazer uma combinação entre cirurgia e endoscopia, com o cirurgião na sala, tentar ressecar, talvez pela localização ali, que é na quarta camada, com certeza absoluta, ressecar endoscopicamente 100% de perfuração, e aí a gente tenta resolver na endoscopia, e se não der ponto ali, por laparoscopia, e aí depois a gente tenta localizar o linfonodo para o cirurgião para ver se ele consegue ressecar, enfim. Eu acho que assim, eu tô disse, acho que tem que tirar. Como? E aí nós temos que pensar. Agora eu queria saber a opinião do Rodrigo. Rodrigo, esse paciente está no seu consultório, qual que é a proposta que você faz para Agora, ele? Na verdade, tem alguns fatores de preocupação, né? Então, assim, ser um paciente nenhum e realmente parece que tem um linfonodo positivo. Eu acho que, assim, pode-se complementar a investigação e até tentar biopsiar esse linfonodo para ter certeza e ver KI67, mas eu acho que esse paciente tem alguns fatores de que sugerem para a gente um controle nesse momento da doença para evitar uma progressão e doença metastática. Perfeito. Então, eu acho que, como o Otávio falou, então, assim, invasão de quarta porção, de quarta camada da parede duodenal e um linfonodo positivo, esse doente vai acabar tomando uma cirurgia e acho que o tratamento vai acabar sendo cirúrgico mesmo. O fato de ter uma abordagem cirúrgica prévia, teria que ver o que foi feito antes para ver se consegue fazer ainda alguma preservação de parênquima, mas acho que essa paciente juntou fatores de preocupação para indicar o controle nesse momento da doença antes que a gente evolua para um quadro metastático e eu seria agressivo no tratamento dela. Vou te fazer uma pergunta, eu até confesso que esse caso é um caso inusitado, é um caso difícil. Esse é um caso do Dr. Guilherme Canerro, né, que vai depois falar alguma coisa a respeito dele para a gente. Mas eu vou te fazer uma pergunta, entre aspas, eu sei que vai ser difícil você responder, mas eu queria saber qual é que é a sua opinião. A gente percebe pelo PET-CT, porque foi feito um PET galho, que a lesão, e para esses casos, o PET galho tem uma sensibilidade elevada, a gente sabe disso, principalmente nos tumores neuroendócrinos, peripancreáticos. A gente sabe que a gente tem uma lesão que está na segunda porção do adenal, e nós sabemos que tem, entre aspas, uma metástase dessa lesão para um linfonodo. Você acha que é possível, veja bem, você se sentiria tranquilo em, por exemplo, fazer a ressecção endoscópica com você em sala e a gente, por exemplo, fazer uma radiofrequência desse nódulo linfático, ou até mesmo a injeção de álcool? Ou, na sua opinião, você acha que é melhor fazer o procedimento operatório de uma vez, ou seja,
Eu digo para você estar em sala porque é o seguinte, se a gente tiver uma perfuração na segunda porção do adenal, fazendo essa ressecção, com certeza você estando em sala, você poderia entre aspas, fazer essa rafia. Ou você acha melhor mesmo, já que essa paciente tem uma pancreatectomia, fazer a pancreatectomia total, ou seja, a complementação? O que é que você pensa, Rodrigo? Eu sei que é uma pergunta difícil para responder. Rodrigo? Acho que ele não está conseguindo. Perdão, não abri o som, perdão, errei. Eu acho que assim, eu não sou contra em entrar para uma avaliação em conjunto, tá? Só que tem algumas coisas. Quando a gente fala de segunda porção do adenal, às vezes a gente fala, pô, mas assim, vamos fazer a ressecção endoscópica e o cirurgião olha por fora e qualquer coisa ele dá um ponto. Mas assim, vai depender muito da localização que tiver a lesão também. Então, Correto. algumas lesões dessa de segunda porção, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Algumas dessas lesões de segunda porção, por exemplo, são muito voltadas para o hilo hepático. Ou então são muito voltadas para a parede posterior do pâncreas. E eu já vi um caso que assim, a lesão estava muito próxima do hilo hepático, que assim, você conseguia até dar ponto de um lado, mas o outro lado era encostado no hilo, encostado no colédoco. Então é extremamente dependente da localização. Em relação a hablar ou alcoolizar esse linfonodo, eu acho que em si é uma tentativa. Mas a gente tem que ter em mente que quando você faz uma ressecção cirúrgica, você está tirando outras estruturas, né, que podem já estar comprometidas pelo tumor. Então você vai, na verdade, fazer uma linfadenectomia mais ampla da região. Esse é um caso de uma paciente razoavelmente jovem com nenhum. Então, assim, e que a gente já sabe que tem um linfonodo muito provavelmente comprometido. E que a gente sabe que nesses casos, a agressividade nesse momento pode evitar uma progressão muito ruim da paciente, né? Então, assim, acho que a gente pode até entrar em conjunto, mas eu vou ser muito sincero, estou falando do meu feeling agora, tá? Eu acho que no final das contas o que vai acabar acontecendo com essa paciente é um procedimento cirúrgico mesmo, entendeu? E você acha que o procedimento cirúrgico seria uma pancreatectomia total, né? Ou seja, remoção da cabeça do pâncreas. Eu acho que tem que ver qual que foi o procedimento anterior. Então, assim, se for só uma caudal, eu acho que a gente ainda pode tentar preservar um pouco de parênquima e fazer uma anastomose ali. Então, se você for ver um certo resto de parênquima suficiente para justificar a manutenção do parênquima, porque às vezes nem que você deixe não muito, mas mínima coisa é muito mais fácil controle. Então, assim, eu acho que depende muito do que poderia restar de pâncreas. Mas realmente. Outra pergunta, Rodrigo. Você conseguiria, por exemplo, a gente, guiado por endoscopia, você fazer a ressecção dessa lesão da segunda porção do adenal e a remoção desse nódulo linfático? Ou fazer uma remoção dos nódulos linfáticos sem remover a cabeça do pâncreas? Acho difícil, Celso, sinceramente. Perfeito. Então, assim, acho razoavelmente arriscado, acho difícil. Eu não tenho ainda um posicionamento tão claro sobre isso, mas no fundo eu acho que assim, ou consegue tratar bem por endoscopia, ou vai para um procedimento cirúrgico às vezes maior, tá? Então, assim, a gente ouve casos, eu já vi alguns casos de tentativa de ressecção endoscópica, que ficou praticamente perfurando, e o que acaba acontecendo é que no final das contas perfura mesmo, entendeu? Os casos acabaram sendo conduzidos clinicamente, colocando vácuo, longo período de jejum, sonda nasointeral, mas eu tenho minhas ressalvas dessas extremas manipulações duodenais aí com perfuração depois, entendeu? Perfeito. Ô Celso, Oi, Humberto. eu queria fazer um comentário rápido, juntando o que o Otávio falou e o que o Rodrigo falou. Eu não me aventuraria a fazer ressecção endoscópica. Agora, o que eu acho que é crucial é a gente assumir que esse gânglio é metastático. Eu acho que porque uma coisa é uma ressecção, o Rodrigo pode comentar para mim, uma ressecção, se esse nódulo,
gânglio não é metastático, uma hipótese, é uma ressecção local. O Rodrigo pode comentar em termos técnicos para fazer isso. Outra coisa é assumirmos que esse gânglio é metastático de um tumor neuroendócrino de 1 centímetro. E ela tem 48 anos e muda completamente, acho que, a abordagem cirúrgica. Eu não faria ressecção endoscópica primeiro, em hipótese nenhuma, seria cirúrgico, e acho que aí tem que fazer essa divisão. Vamos assumir que esse gânglio de menos de 1 centímetro é realmente metastático, baseado só no PET. Né? Está baseando no PET. Em termos de probabilidade, é menos provável, porque, né, pelo que já se comentou. Perfeito. Então, eu queria saber do Rodrigo, em termos técnicos, a ressecção local só da lesão. Perfeito. Eu, depois de ouvir tudo que vocês estão falando, eu estou imaginando o seguinte: sabe o que eu acho que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma nova ecoendoscopia, nós vamos fazer novas biópsias sobre biópsias dessa área, né? Desse tumor subepitelial. A priori, até acho que é desnecessário, porque eu acho que o diagnóstico é de um tumor neuroendócrino mesmo. Mas eu acho que nós vamos fazer uma nova ecoendoscopia para avaliar a glândula pancreática, porque já que o paciente foi operado, a gente tem que ter uma avaliação decente dessa glândula pancreática com biópsia desse nódulo linfático. A gente faz uma biópsia desse nódulo linfático com uma agulha, por exemplo, de 22 gauges para obtenção de material, né? Acho que valeria a pena a gente fazer esse tipo de procedimento. Eu quero saber o que o Rodrigo acha dessa conduta e depois a gente determina exatamente. Porque, veja bem, a gente já teve pacientes com tumor neuroendócrino de papila que tinham nódulos linfáticos periféricos, né, na região do sulco do duodeno pancreático, e que os nódulos eram negativos, eram nódulos inflamatórios e não metastáticos. Porque a lesão é muito pequena, né? A gente sabe que a lesão neuroendócrina, principalmente duodenal, a chance de você ter nódulos linfáticos é muito, muito, muito baixa. Então, eu queria saber o que é que o Rodrigo pensa dessa conduta. Doutor Celso, posso fazer uma pergunta para o Rodrigo também? Claro, claro. Aproveitando. Rodrigo, vamos supor que que o nódulo seja metastático mesmo. Eu estou pensando lá na frente, tá? Vamos supor que já indicou retirada da lesão. E se a gente injetar verde de indocianina na lesão, e um dia antes que seja, e no outro dia a gente coloca a paciente na sala, tira endoscopicamente a lesão, e aí você liga a lâmpada lá, a luz negra, e retira todos os linfonodos que corarem. Tem como fazer isso? É uma dúvida, não sei. Indo primeiro, Otávio, tem. 2, a gente foi o primeiro grupo no mundo que começou a fazer a variação linfonodal pancreática, estilo linfonodo sentinela, para fazer linfadenectomia guiada, tá? Então, assim, acho que é uma boa ideia, acho que é uma ótima ideia, ainda não validada em literatura, mas que todo racional é ultra válido. Só um comentário, Otávio, a luz é um infravermelho, tá? Eu sempre lembro também porra da luz negra. Eu acho que você saiu muito na balada e ficou não vendo muda a nada, fita é tudo a branca mesma na luz coisa. negra, né? Mas é um infravermelho próximo, tá? Perfeito. Em relação ao tratamento em si, então, assim, são possíveis essas táticas de fazer uma duodenotomia e fazer a enucleação dessas lesões, fazer essas ressecções dessas lesões e, claro, alguma sutura de reforço se necessário. Tecnicamente, gente, isso não tem nenhum segredo, bem pelo contrário, é bem simples. Mas o que eu acho em relação a isso, Humberto, é muito localização de lesão. Tá? Então, assim, existem lesões extremamente favoráveis do ponto de vista de ressecção e outras lesões que não. O que me caminha para preocupação nesse caso é que a gente tem alguns fatores indicativos de possibilidade de maior agressividade clínica. Maior proximidade da papila, possibilidade do linfonodo positivo, a associação com nenhum. Então, assim,
o que eu sinto desse caso, pessoal, é que eu acho que essa é uma hora muito, e aí eu acho que onde entraria também a ecoendoscopia, e se vocês pudessem até biopsiar o linfonodo, é que assim, eu acho que ou realmente esse caso, para mim, eu estou falando a minha sensação do caso, ou você vai logo de uma vez com um tratamento agressivo. Agora, se a gente acha que essa é uma lesão que não tem tanto potencial de agressividade, talvez nem mexer em si, né? Então, assim, uma lesão longe da papila, pequena, se a gente chegar à maior possibilidade de que o linfonodo é negativo, então, ok, por que não seguir então essa paciente, né? Ah, e como eu falei para vocês, putz, eu sou muito, eu gosto muito de tentar inovar e fazer procedimentos novos. Então, assim, vocês tiveram uma série de sugestões de ser um pouco menos agressivo, de procedimento, de duas coisas que são muito legais. Uma é um procedimento combinado, né, de cirurgia com... E eu acho que cada vez mais a gente vai se utilizar dessas técnicas. Aí o Otávio veio com uma técnica mais radical ainda, né, na verdade, que é... Rodrigo? Rodrigo, acho que está com um problema com a internet. Oi, Rodrigo. Oi, perdão. Eu acho... Tá me ouvindo agora? Sim. Eu acho que principalmente no caso que o Otávio falou, putz, seria um procedimento brilhante, provavelmente inédito na literatura. Mas eu fico pensando nisso, entendeu? Se é para ser relativamente conservador, por que não então só observar? E repito para vocês, no meu medo é a localização da lesão, sempre que se fala em duodeno, entendeu? Eu já vi algumas complicações quando a lesão não tinha uma localização muito favorável para fazer procedimentos menores. Perfeito. Perfeito, gente. Eu queria saber se alguém tem mais algum comentário. Como eu disse anteriormente, esse caso é do Dr. Guilherme Canhedo, que está com a gente agora fazendo sua formação no nosso curso complementar. Guilherme, você quer falar alguma coisa a respeito do caso? Fique bem à vontade. Bom dia a todos. Professor, eu não peguei inicialmente a discussão, mas ela é uma paciente que já foi discutida essa possibilidade do tratamento cirúrgico, né? E inicialmente a equipe de cirurgia do Hospital Português do Recife contraindicou e sugeriu realmente a observação, mas ela é uma paciente que mesmo fazendo o tratamento clínico, ela não está respondendo, né? E ela evolui ainda com a síndrome carcinoide, com a sintomatologia bem expressiva. Então, assim, a gente ficou nesse dilema, né, de executar um tratamento que seja menos agressivo, visto que a paciente já é uma paciente obesa mórbida, é uma paciente que já foi multioperada, ela já tem, todas as incisões dela foram por via laparotômica, então é uma cavidade, provavelmente uma cavidade abdominal bem difícil de se abordar, né? E eu levantei essa possibilidade, visto que a gente está discutindo justamente o tratamento menos invasivo possível, né? E guiado por ecoendoscopia para a ablação dessas lesões. E basicamente seria isso. A gente tentar abordar da melhor forma, mas eu escutei no finalzinho agora, porque eu só consegui entrar, eu queria pedir desculpa a todos, que a minha apresentação eu não consegui passar para a web, né? Mas agora a gente vai dar um jeitinho aqui. E basicamente seria isso, professor. Agora o caso muda um pouquinho de figura, né? Porque você falou que a paciente é uma obesa mórbida e ela na época que foi apresentado, ela estava sintomática, mas parece que agora ela está apresentando síndrome carcinoide, né? Isso. Então, posso fazer uma pergunta? Me perdoa, síndrome carcinoide, aí muda de figura, né? Celso, me perdoa, Guilherme, gostaria só de fazer uma pergunta, porque daí, na verdade, desde o começo do quadro, o quadro clínico passando, eu achei que ia chegar e falar assim, essa paciente tem ovipoma. Quais são os sintomas que ela tem atualmente? Atualmente ela vem evoluindo com muita diarreia, né? Ela vem evoluindo com náuseas, com vômitos. Essa paciente não tem ovipoma, gente? Exatamente, é isso aí. Eu acho que é isso, doutor Rodrigo. Eu acho que valeria a pena a gente fazer uma investigação mais extensa, até porque ela é uma paciente com uma síndrome nenhuma. Então, ela vai aparecer múltiplos tumores neuroendócrinos que não necessariamente seriam um gastrinoma,
né? Então ela vai aparecer com outras lesões. Eu acho que você tem razão. Ô, Olha, Celso, eu acho que para terminar o caso, né? Eu acho que para terminar o caso, esse é um caso que o Guilherme trouxe para a gente. Infelizmente ele não estava na discussão e a gente foi um tanto quanto prejudicado por causa disso. Mas o que eu acho que é o seguinte: essa paciente tem que ser melhor avaliada. Ela precisa ser melhor avaliada e a gente promete, numa próxima reunião, trazer esse caso para uma melhor avaliação para que a gente possa fazer uma discussão mais robusta em relação à paciente. Eu acho que realmente é um caso interessante, muito interessante, que não é tão frequente, mas a nossa avaliação agora acho que é exatamente essa, da gente fazer uma boa avaliação da paciente, não só uma avaliação por exames de imagem, mas também uma avaliação clínica dessa paciente. Porque eu também não sabia que ela também agora estava com sintomas e sinais, por exemplo, de síndrome carcinóide. E a eventual possibilidade de se tratar de um lipoma é muito evidente. Então, eu acho que é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou encerrar a discussão aqui desse caso, que a gente já está com esse caso há praticamente 1 hora, e gostaria de convidar o Eloy, né? Porque o Eloy tinha um caso também para apresentar, um caso de uma ecoendoscopia terapêutica, e se der tempo, a gente faz a apresentação do trabalho do Guilherme na próxima reunião. Então, Eloy, por favor, fique bem à vontade, pode apresentar o seu caso, que eu acho que é um caso extremamente interessante, um caso que o Eloy fez a semana passada, né, Eloy? Então, se você puder apresentar, eu te agradeço. Oi, bom dia, professor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Então tá, foi um caso que não foi na semana passada, foi semana retrasada. Perfeito. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu acho que está bloqueado para mim aqui, Celso. Por favor, Carolina, passa para o doutor Eloy a possibilidade de compartilhar a tela dele. Aí, abriu. Tá indo. Você está no celular? Ou tá? Não, estou no computador. E não está indo? Tá dizendo que tem que abrir aqui as preferências do... Ah, você tem que abrir a preferência do sistema e acertar. Isso é importante. E peraí. Ixi, peraí, eu acho que eu vou ter que sair e entrar. Só um minuto. Pode sair, entrar e a gente espera, sem problema nenhum. O caso que o Eloy vai apresentar é um caso de ecoendoscopia terapêutica mesmo, na essência, né? É um caso realmente interessante, que eu acho que vale a pena a gente discutir, e mostra também as possibilidades, né, que hoje se descortinam em relação à utilização da ecoendoscopia como uma ferramenta, né, nesses pacientes que às vezes necessitam de um tratamento, né, mais efetivo da sua doença de base. Então, realmente é um caso interessante que ele pediu para apresentar. Eu achei que é muito bom para vocês, né, em relação a esse tipo de avaliação. E depois, se der tempo, Guilherme, a gente apresenta o trabalho, senão a gente apresenta na próxima semana também, sem problema nenhum, tá bom? Ok, professor. Professor, me diga uma coisa, como eu não peguei o início da discussão,
O senhor quer que eu já adiante os exames de imagem dessa paciente e a gente repete a discussão semana que Então, vem? depois a gente conversa exatamente o que a gente vai fazer com essa paciente. A gente vai, eu vou ligar para você, a gente vai determinar o que vai fazer. Eu já tenho uma ideia Ok, bem posicionada em relação a isso. ok, perfeito. Eloy? Doutor Celso, vocês estão vendo em minha tela já? Estamos, pode ir. O caso é um paciente de 72 anos, masculino, e que tem, né, um adenocarcinoma de pâncreas com metástase hepática. O diagnóstico em abril de 2022. Esse paciente deu início aí num outro serviço. Ele foi feito aí 11 ciclos de quimioterapia com FOLFIRINOX. E aí, em abril mesmo, ele foi colocado uma prótese biliar plástica. Aí teve um relato da troca por uma prótese metálica em junho de 2022 e a última químio em 27 de dezembro de 22 também. Ele chegou aqui no hospital dia 2 de fevereiro por conta de uma mudança aí de plano de convênio, e aí ele veio procurar aqui o serviço. Então, ele relatou uma boa tolerância à quimioterapia, né? Aqui tem a evolução do CA19-9 de julho e de dezembro, né? A gente viu uma queda de 21 mil para 7 mil e vinha mantendo bem a quimioterapia sem progressão de doença, óbvio, um cenário metastático, mas o paciente evoluindo bem. Ele chega no hospital no exame físico ictérico e com abdômen acítico, né? Ele foi encaminhado, ele veio para o ambulatorial, né? Foi encaminhado para o PS para internação. Essa aqui é a tomografia e a gente já vê que é o relato da prótese metálica no bate, né? Tem aqui no hospital da tomografia uma prótese plástica na via biliar. Aqui um outro com a lesão, e aí a gente nota aí que o estômago está dilatado e cheio de resíduo. E aqui a maior metástase hepática que ele tem. Ele tinha outras duas, se eu não me engano, mas muito pequenas. Então, foi um paciente com ECOG 2, foi indicado a CPRE para remoção dessa prótese, mas o paciente tinha uma estenose duodenal e não passava nem o gastroscópio para a gente tentar remover essa prótese. Bom, o paciente ele foi encaminhado para drenagem percutânea, né? E aí foi feita uma drenagem interna e externa, com a drenagem de bile purulenta, foi feita a cultura de bile e entrado com meropenem. Aí, na cultura, cresceu essa cândida e um citrobacter que foi associado à micafungina. Só que aí o paciente não melhorou da icterícia. Ele deu uma queda inicialmente, depois ele retornou a subir a bilirrubina e começou a apresentar sinal de colangite. Então, o pessoal da percutânea trocou o dreno biliar, colocou um dreno mais calibroso e mesmo assim não resolveu, né? E durante esse período ele começou a ter uma baixa aceitação alimentar, então ele teve que entrar em jejum, NPT, e aí foi discutido no tumor board. Aí eu tive a oportunidade de participar do tumor board e eu recomendei a remoção da prótese plástica, né? Porque provavelmente esse paciente não estava melhorando esses sinais de colangite por conta de colonização da prótese. E discutir também a realização de uma derivação gastrojejunal para melhora, para conforto do paciente.
Então, no dia 23, foi feita uma nova intervenção pela radiologia, que aí sim eles foram, eu acho que aqui a animação não saiu, mas tem eles conseguiram remover essa prótese plástica por via percutânea e deixaram uma drenagem somente externa, né? E aí o paciente melhorou da colangite e dia 2 de março ele veio para a gente para ecoendoscopia para a realização da gastroenteroanastomose, que agora eu vou passar o vídeo para vocês do procedimento em si, como é que foi. Eu iniciei com a endoscopia, aqui ó, a passagem aqui para o bulbo duodenal, e aí a gente consegue ver a estenose bulbar, né, invasão neoplásica. Aqui eu utilizei um balão extrator e um fio guia para passar por essa estenose. Aqui a gente já vê o controle da escopia, o fio guia lá embaixo. Avancei o balão, injeção de contraste, contrastando toda a alça jejunal inicial. Nesse momento eu deixei o balão lá para frente e fui tirando o endoscópio, né? Aqui o endoscópio saiu com o balão. Nesse ponto eu deixo o fio guia e tiro o balão também, né? Passo o balão na sequência e aqui a gente já começa a ter o controle ecoendoscópio. Nesse momento a gente identifica a alça jejunal e a gente continua enchendo de água essa alça para ter melhor visualização. A gente vê grande quantidade de ascite em volta e aqui já uma melhor visualização dessa alça. Eu queria chamar a atenção aqui para vocês dessa estrutura. Eu fiquei com medo inicialmente de ter sido o cólon, mas aqui a gente já conseguiu posicionar. E aqui já o posicionamento da prótese de aposição. A gente vê ela saindo aqui. Aqui a situação da escopia. E agora a gente vai ver a entrada. Aqui que começa a ter a dor de cabeça, porque a gente não vê claramente a prótese entrando na alça. E quando vocês podem perceber que vai ter a liberação agora, olha lá, vai abrir a flange interna, a gente vê uma parede aqui. Nesse momento eu já suspeitei de alguma complicação, mas a gente consegue ver um fluxo desse líquido para a prótese. Bom, foi feita a liberação da flange interna, né? A prótese liberada para dentro do estômago. A gente pode ver aqui na imagem. E aqui outra coisa que chamou a atenção, não veio o indigocarmim que eu injetei no jejum, junto com a água. E a injeção de contraste, a gente vê o extravasamento para a cavidade abdominal. Bom, esse foi a primeira parte, né? Então, a gente teve aqui uma complicação que foi uma colocação em posição errada da posição da prótese de aposição. Então, a gente tem uma prótese que está exclusivamente na parede gástrica e a alça jejunal que a gente estava tentando fazer a anastomose, ela está solta na cavidade. Então, a gente está aqui na frente de um cenário que tem aqui uma perfuração gástrica e uma possível, bem provável, perfuração jejunal em cavidade. A minha situação aqui, a minha tentativa de resolução foi o quê? Foi passar o endoscópio de duplo canal e buscar essa alça jejunal. O meu racional foi perfurado para meio centímetro, perfurado para 1,5 centímetros, não vai dar diferença. Então, eu troquei o equipamento, passei para o endoscópio de duplo canal
né? Aqui já tinha grande quantidade de líquido acítico no estômago, na câmara gástrica. Eu fiz aqui a dilatação da prótese de aposição para possibilitar a passagem do endoscópio para a cavidade. Aquela imagem que eu falei para chamar atenção, que eu achava que era cólon, era essa gordura peritoneal aí, provavelmente epíplon, e aqui apareceu a perfuração. Quando eu vi essa imagem, o meu nível de cortisol baixou significativamente, e aqui eu fiquei mais tranquilo. Mas ainda tinha a prótese aqui que eu precisava remover e remontar. Então, peguei com uma pinça de corpo estranho, fiz a remoção da prótese, entrei de novo na cavidade, e aqui a gente vê aqui, ó, o orifício, né, de onde estava a prótese. Não consegui entrar de novo na cavidade abdominal, tive que dilatar agora para 20 milímetros. Após a nova dilatação, aí sim eu consegui entrar e tive que procurar novamente a alça perfurada. Achei de novo, isso demorou uns 5 minutos até eu conseguir achar esse orifíciozinho. Lembrando, eu estou com o aparelho de duplo canal, aprendi a alça, trouxe para a parede abdominal, e aí sim, com a prótese remontada, eu consegui, segurando a borda dela aqui, introduzir a Axis na alça jejunal. Aí aqui a gente vai conseguir ver a liberação da flange interna. Aqui a liberação da prótese, aqui é parede jejunal e aqui parede gástrica. Não sei se vocês veem o meu mouse. Estamos vendo. E aqui a liberação da prótese para a câmara gástrica. Era uma prótese 15x10. Pronto. E aí agora a gente consegue ver aqui claramente as velocidades jejunais e a prótese devidamente colocada. Aqui eu fiz uma nova injeção de contraste para documentar que a alça estava bem posicionada na alça jejunal. Controle radioscópio. E muito bem. O paciente evoluiu assintomático. No primeiro pós-operatório, ele já aceitou água, chá e gelatina. Segundo pós-operatório, aceitou dieta líquida. E a partir do quinto PO, está com dieta leve e atualização do caso, o paciente retoma, ele continua em dieta leve e ele retoma a quimioterapia hoje. Hoje ele volta para o esquema de FOLFIRINOX. E é isso, eu acho que esse caso aqui, ele é um caso bem ilustrativo, que ele traz algumas lições para a gente. Primeiro, da drenagem biliar. Aí é que a gente vê a importância de uma drenagem biliar bem ampla, de preferência não com prótese plástica, porque você vê que esse paciente ele chegou a ficar em quase um mês nessa tentativa de manejar a obstrução da prótese, complicações decorrentes da prótese, e isso depletou muito o paciente. Acho que a outra lição que a gente leva é do procedimento. Acho que eu pelo menos não tenho dúvida, foi o procedimento mais difícil que eu fiz, guiado por ecoendoscopia. A ascite me prejudicou demais. Eu acho que o que eu pesquisei sobre o procedimento antes de fazer, o que optou pela punção direta, que existem várias técnicas, né? A punção direta está relacionada a menor taxa de complicação por não envolver troca de acessórios, mas eu acho que se eu tivesse que fazer num cenário
acítico novamente, eu acho que eu teria feito sobre o fio guia. Por mais que teria troca de agulha, passagem de fio, introdução de áxios, eu acho que talvez me daria mais suporte para entrar com essa prótese, porque o que aconteceu aqui, a Axios ela empurrou a alça jejunal no meio da CIT e aí teve esse deslocamento da prótese. Perfeito. E talvez ter esvaziado mais a CIT. Eu não comentei, mas antes do procedimento eu fiz uma paracentese no paciente, tá? Eu já estava com medo dessa CIT, então eu esvaziei cerca de 1,5 litro. Talvez eu devesse ter esvaziado aí mais de 2 litros, 2,5 litros, 3 litros, para diminuir esse líquido acítico. Eu acho que é isso aí, acho que a gente pode abrir para comentários. Então, eu primeiro quero parabenizar o Eloy, segundo quero abrir para os comentários. Se alguém tiver algum comentário, por favor, Raquel, Marcos Clarence, Humberto, Otávio, Rodrigo. Eloy, parabéns. Eu, para fazer um procedimento que você fez, eu teria que ter 3 adrenais. 2 não seriam suficientes. E a gente vê que você mantém o seu nível estável, não tem, acho que, liberação maior ou menor, né? Está sempre liberando, porque você, até para relatar o caso, eu já ficaria nervoso em relatar, e você relatou no nível muito calmo. Algumas considerações assim que eu queria te perguntar, em termos técnicos, a questão da injeção de água que você fez, a quantidade que você fez, porque a técnica original era com aquela colocação do balão, duplo balão na alça, ocluindo e com maior distensão de líquido da alça-alvo, né? A técnica de quem escreveu isso foi o Itoi, no início, né? Um tempo atrás. Primeira coisa. Segunda coisa, a drenagem biliar externa ficou definitiva nesse paciente, né? E o terceiro comentário é que a drenagem por a gastroenteranastomose por ecoendoscopia, eu acho que ela está no meio do caminho entre aqueles pacientes que têm ainda um status clínicos e uma expectativa, uma sobrevida maior para fazer uma gastroenteranastomose cirúrgica, é o que dá melhor resultados, e aqueles outros pacientes na outra ponta que você coloca a prótese enteral, porque é um paciente já com a doença muito mais avançada, com expectativa de vida pequena, porque a prótese enteral dá muita complicação. Então, assim, acho que a indicação, né? Eu estou falando de indicação das técnicas de gastroenteranastomose, a cirúrgica, a por stent, é o que a gente fazia, né? E agora a da ecoendoscopia. Então, eu queria te perguntar isso. Você jogou quanto de líquido nessa alça? As CIT, sem dúvida, foi um fator determinante para a complicação, né? Mas o quanto que você distendeu? Você tem o diâmetro da alça que você conseguiu distender. E, mais uma vez, parabéns, que você fez um note, você fez uma ecoendoscopia terapêutica, você fez vários procedimentos de MacGyver mesmo, né? Você pode botar trocar seu sobrenome para Eloy MacGyver, porque você teve um insight, pô, fantástico de resolver. Esse paciente fatalmente iria para uma laparotomia, uma laparoscopia, ia ser complicado para ele. Humberto, aqui o negócio da adrenal, a adrenal não é o problema, o meu problema é outro, né? O problema é que eu não tenho coronária, mas tudo bem. Agora eu já fui meio que preparado, sabe? Eu já fui com medo realmente de acontecer esse tipo de complicação. Então eu dei antes de fazer, eu levantei muito literatura,
relato de casos disso. Então eu já subi eu já tinha o duplo canal na sala e eu já fui também preparado, o cirurgião avisado, ele estava no centro cirúrgico, então eu estava amparado, vamos dizer, tá? Então, eu acho que aqui o eu estava, de certa forma, andando em terreno desconhecido, mas não estava sozinho e tava guarnecido de equipamento, né? Tem outras inscrições para fazer sem o duplo canal, que eu vi na internet, mas não num cenário já com a alça perfurada. Com relação aí do balão do Itói, o líquido lá que você me perguntou, eu fiz a injeção com o balão extrator e isso demorou muito. Talvez, acho que se fosse melhor eu ter colocado um introdutor de prótese plástica. Ele tem um calibre maior, eu acho que eu conseguiria injetar um volume maior e mais rápido. Perfeito. O balão do Itói, ele tem no Japão, né? Exato. Ele tem no Japão. Aqui a gente tem que confeccionar de alguma forma. Acho que o Marcos Clarence quer fazer um comentário. Sim, primeiro, parabenizar Eloy. Desculpa, doutor Marcos, mas só a última coisa que o Marcos comentou da drenagem biliar, ele está com drenagem externa agora, mas tem programação de internalizar. Eles vão trocar uma prótese, né? Eles vão trocar a prótese, né, Eles vão internalizar essa prótese percutânea. Eu vou pedir para todos que forem fazer comentário, façam comentários rápidos para a gente bater uma bola bem batida aqui com o Eloy, porque eu acho que é um procedimento muito bacana que foi feito. Então, Marcos, por favor, fique bem à vontade. Parabenizar Eloy, né? É interessante assim que foi um teste para as coronárias, né, Eloy? Isso aí foi bom também, né? Tá. O que o Eloy demonstrou aí é que o endoscopista hoje de intervenção, ele tem que ir com todas as armas do seu lado, inclusive o cirurgião, para conter os eventos adversos. Então, a gente tem que exercitar isso. Certamente ele usou CO2 e outros cuidados, né? Então, cada vez mais, a gente tem que ir para um procedimento como esse e outros com a possibilidade de conter os eventos adversos, né? Isso que é importante, principalmente para o jovem endoscopista que está começando. Parabéns aí, Eloy, um caso complexo, difícil. Espero um dia fazer. Eu nunca fiz ainda uma gastroentero. Um abraço. Acho que a Raquel... Quem mais quer fazer algum comentário, por favor? Acho que o Marcos Vinícius está aí. Marcos, você quer fazer algum comentário a respeito desse procedimento? Você também que faz tantos procedimentos intervencionistas? O Marcos Vinícius, não sei se ele está me ouvindo. Bom, acho que ele não está... Marcos. Eu consegui. Não, Celso, eu não tenho comentário. Eu não tenho experiência nenhuma com esse tipo de procedimento, não. Posso, Celso? Claro, Rodrigo. É óbvio. Parabéns, Eloy. Não tenho dúvida que a CIT foi um fator de extrema complicação para você. Depois eu só queria te fazer uma pergunta se, pelo fato do paciente ter a CIT e você ter tido esse tempo de permanência de alça com uma perfuração ali aberta, se você prolongou a antibiótico terapia ou se você foi só antibiótico profilaxia. E acho que a extrema calma, né, de ver uma potencial complicação grave ali e manter a calma e confiar que você pode ainda entrar na cavidade e achar uma alça, foi simplesmente espetacular. Acho uma ótima indicação, assim, é uma ótima indicação. A gente está falando de pacientes que quanto menos você mexer, melhor é.
Aqueles pacientes, principalmente aqueles que têm uma carga tumoral alta, a gastroenteroanastomose cirúrgica às vezes não funciona bem, às vezes o doente já é grave, acaba evoluindo por um tempão com retardo de esvaziamento gástrico. São doentes complexos que quanto menos você invadir, melhor é. Então acho que esse foi um procedimento incrível, Eloy, parabéns. Obrigado, Rodrigo. Então, o antibiótico, ele permaneceu com o antibiótico porque ele precisou continuar por conta da colangite, então a gente manteve a antibiótico terapia que ele já estava. Duas coisas aqui, né? Óbvio, eu usei CO2, mas eu praticamente não insuflei. Porque como ainda tinha bastante ascite, e deu para enxergar bem embaixo d'água, então eu acabei ficando confortável embaixo d'água e foi tudo bem. O que me chamou muito a atenção nesse caso foi justamente o que você comentou, Rodrigo, e que o Humberto comentou, foi o quê? Da prótese do adenal e da derivação cirúrgica. Porque, assim, teve tudo isso, o paciente no dia seguinte, ele não teve dor nenhuma. Óbvio, foi um caso só, mas ele estava completamente assintomático e aceitou dieta já no dia seguinte. E a gente conseguiu evoluir dieta super rápido para ele. Coisa que a gente não vê na prótese do adenal. A gente passa a prótese do adenal e normalmente a aceitação do paciente não é boa, o esvaziamento também não é bom. E a gastroentero cirúrgica, a gente também leva um tempo para realimentar, né? E, como você falou, muitas vezes ele demora. A gente não consegue, assim, vamos ser sinceros, a gente não consegue evoluir dieta da forma que você fez na gastroenteroanastomose cirúrgica, é preciso doentes oncológicos graves, ainda mais com ascite. Então, assim, eu não tenho dúvida que você alcançou o melhor resultado entre os 3 métodos. Ô, Eloy, só faz um favor. Próxima vez que você for apresentar esse negócio aí, coloca um aviso antes, assim, esta apresentação contém imagens que podem ser perturbadoras para os espectadores mais sensíveis. Bom, é isso aí, gente. Realmente, eu quero... Alguém tem mais algum comentário para fazer? Por favor, fique bem à vontade, a gente já está... Eu queria perguntar para o Eloy, Celso, claro. Porque quando ele retirou a prótese, você dilatou o estômago antes com 20 milímetros, é isso? Antes de você tirar a prótese? Não. Antes eu dilatei com 15. Dilatei para o diâmetro da prótese. Tá. Aí você entrou com um endoscópio de duplo canal, foi lá, retirou a prótese pela cavidade abdominal, né? Certo? Pelo estômago. Não, ele retirou pelo estômago, Humberto. Pelo estômago. Pelo estômago. Sim, pelo estômago. Agora, aí você dilatou para 20. Aí você colocou uma prótese de 20 ou a mesma de 15? Não, a mesma prótese. Era a única axis que eu tinha. Não ficou frouxo, não? Não, não. E isso é uma coisa que me chamou a atenção, sabe, Humberto? E você vê, eu tinha dilatado para 15 milímetros, já tinha entrado com o aparelho dentro da axis. Eu tirei a prótese. Quando eu voltei, a gente vê no vídeo que eu insuflei o estômago e ele insuflava normal. E eu tive dificuldade de entrar na cavidade. Eu tive que passar o balão com fio guia, dilatar para 20, e aí sim eu consegui entrar na cavidade abdominal. Perfeito. Bom, gente, eu primeiro quero parabenizar o Eloy. Eu acho que esse é um caso extremamente interessante. Eu acho que esse caso ilustra bem, né, a dificuldade que a gente tem do manejo, né, da estratégia terapêutica que a gente tem para esses pacientes. Um procedimento como esse, Eloy, é o procedimento de um endoscopista master mesmo, ou seja, um endoscopista sênior.
Eu não queria te falar isso, mas acho que você está começando a ficar velho mesmo, né? Realmente precisa ter muita calma, muito sangue frio para Eu lembrei conseguir, disso na hora. conseguir fazer Calma esse e tipo de sangue. procedimento, porque nada mais é esse tipo de procedimento que Exatamente. Eu percebi que você realmente guardou bastante aquilo que eu sempre falei, né? Que quando tudo está perdido, você tem que ter muita calma, muita tranquilidade, muito sangue frio, não ficar nervoso, respirar e tocar. E você ficou várias vezes, pelo menos umas 2 vezes, numa situação extremamente delicada. Quais foram? Primeiro, eu vou achar o buraco da perfuração da alça, você achou. Segundo, vou dilatar para 20 centímetros e vou encontrar novamente o ponto da perfuração, porque ele poderia ter mudado, né? E ficaria mais difícil. Então, realmente, é o que eu digo. Esse foi um procedimento de salvamento, ou seja, você salvou um procedimento endoscópico que, a priori, deveria ter sido feito numa única sensibilidade, numa única possibilidade, né? E você, no primeiro ponto, teve essa complicação. Parabéns, acho que isso mostra, assim, a maturidade, né? Que vocês realmente já adquiriram, você, Otávio e tantos outros aí, né, em realizar esse tipo de procedimento que eu julgo extremamente difícil, né? Você me fez lembrar daquele caso, não sei se você lembra, aquele caso que eu fiz a papilectomia e perfurou e sangrou, e mesmo assim eu fui lá, botei uma prótese, botei uma outra prótese, não enxergava mais absolutamente nada, né? E ainda continuei removendo a papila. Então, como o Liguri dizia, né? Chega uma hora que você chega realmente na tranquilidade de poder fazer um procedimento como esse de salvamento. Então, acho que realmente você está de parabéns por esse procedimento fantástico, né? Que você fez, que realmente é de encher os olhos para a gente. Então, gente, eu vou me despedindo aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Eloy, por esse caso clínico. Também obrigado ao Fernando, que apresentou o caso. E a semana que vem a gente vai repetir, né, o que o Guilherme ia apresentar, mas foi realmente muito boa essa reunião em relação aos casos clínicos. Tchau para vocês, um bom fim de semana para todos e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau, professor. Obrigado aí. Tchau, tchau. Avante palestra.